Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Oswaldo Dias e você está no canal Política Pra Quê? Cara pálida. Como os evangélicos influenciam o bolsonarismo? Se você quiser entender esta relação, não saia daqui porque eu vou te entregar um bom conteúdo e você vai entender esta relação entre política e religião. O Brasil, você sabe muito bem que a sua política ela é constantemente influenciada por grupos religiosos, né? Ou seja, esse fato ele vai ficar ainda mais evidente após a decisão monocrática de um ministro do STF, ou seja, da Suprema Corte Federal, no início de abril, tomada pelo Cássio Nunes Marques, que permitiu a realização de cultos e missas em espaços religiosos, mesmo com as restrições impostas por estados e municípios, né? Ou seja, para tentar conter a pandemia. Né? Contestada pelo plenário do STF, a decisão do ministro, né, teve o apoio do advogado-geral da União, André Mendonça, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e do Procurador-Geral da República, a famosa PGR, Augusto Ara. Mesmo assim, eles foram derrotados por 9 votos a 2 no STF. Essa influência, para você entender, essa influência da religião na vida política, se dá sobretudo pelos setores evangélicos, né, que corresponde a 6,6% da população, correspondia nos anos 80 e 30 anos depois já representam mais de 20%. Porém, o que consta, né, segundo a Constituição, né, o Brasil é um Estado laico, né, desde a proclamação da República, ou seja, os interesses religiosos eles não podem interferir nas chamadas decisões governamentais. E a questão para a gente discutir, entrar nesse debate, precisamos entender essa relação entre política e religião no Brasil. Até a proclamação da República, até a publicação, né, da primeira Constituição Republicana no ano de 1891, o Brasil tinha o catolicismo como religião oficial, né, ou seja, conforme estabelecia na Carta Constitucional de 1824, e a primeira, né, do Brasil independente. A união entre Estado e Igreja tinha grande repercussão na vida dos brasileiros. Assim, a Igreja era, por exemplo, né, responsável pelos registros de nascimento e morte no país. Né? Porém, com o estabelecimento do Estado laico, não diminuiu a influência da Igreja Católica no país. Embora não fosse uma religião oficial, né, o catolicismo ele manteve ali grande influência no que chamava de valores que iam nortear a vida política. E essa influência se fez presente em momentos determinantes, como a crise nos anos 60, que levou ao golpe de 1964, a queda de Jango, né, que teve o apoio fundamental da Igreja Católica, simbolizado ali na famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A presença da Igreja também se fez sentir na direção oposta durante o período ditatorial por meio, né, das comunidades eclesiais de base. A influência dos setores católicos progressistas seria fundamental na formação, né, de uma massa crítica à ditadura e na formação do Partido dos Trabalhadores, o PT, nos anos 80. Então, é precisamente, né, neste momento da redemocratização nos anos 80, que o Brasil começa a deixar de ser um país fortemente católico, né, para se tornar-se um país cristão. A população evangélica do ano de 1980 até o ano de 1992, ela sobe a 6,6% para 9%. Né? Já no ano de 2000, vai para 15,4% e 10 anos depois, chega na casa dos 20%. E esse crescimento, né, da população evangélica ela vai ocorrer inicialmente em regiões chamadas periféricas dos grandes centros urbanos, né, e logo ela começa a se expandir para as regiões centrais das cidades, que vem aí acompanhando a sua presença crescente na política brasileira a partir já dos anos 90. Tá? Então você vai ter aí já no ano de 1998, quando Antônio Garotinho, na época pertencia ao PDT, e a sua vice era a Benedita da Silva, então do PT, né, com um governo ali baseado em políticas sociais. Garotinho acaba deixando, né, o governo na época, quando ele
consegue eleger, né, a sua esposa Rosinha Garotinho, pertencia ao PSB, como a sucessora, né, dele, e ele vai tentar a presidência da República. Porém, ele fica em terceiro lugar na corrida presidencial. Este, no entanto, não era o final da linha, né, assim, para os evangélicos que estavam ali, que compunham, né, a chapa vencedora das eleições de 2002. Falando assim, da candidatura do Lula naquele período, o PT tinha como candidato a vice o José Alencar, que era filiado ao Partido Liberal, né, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, comandada ali pelo bispo Edir Macedo. Esta agremiação, em 2005, ela vai se transformar no PRB, o chamado Partido Republicano Brasileiro. E aí, então, né, começa essa formação da chapa Lula, né, e o José de Alencar no ano de 2006, onde a TV Record do bispo Edir Macedo seria, por sua vez, uma peça fundamental e estratégia na questão da comunicação do governo Lula, ali em permanente confronto com a TV Globo e órgãos, né, de comunicação da imprensa tradicional brasileira. E essa parceria ela vai ser só desfeita no ano de 2016, na época do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né, quando ela sofre o impeachment. Então é no primeiro governo de Dilma que a relação do PT com os representantes dos setores evangélicos começa a entrar em crise, né, primeiramente com a oposição do então deputado federal Jair Bolsonaro, do PP, naquele período, ao Escola, né, Sem Homofobia, onde ele chama de forma jocosa, né, o programa de kit gay, acusando, né, de ser um instrumento de doutrinação das crianças em escola. Esse projeto ele foi abortado pelo governo federal, conforme mostra, né, levantamento do José Silveira Trevisan, né, no livro Devassos do Paraíso, que você deve ler, que é muito bom. A bancada evangélica, né, derrubou também uma campanha de prevenção a HIV, ou seja, voltada para a população LGBT. Em 2003, o deputado federal Marco Feliciano, ele mesmo, assumiu a presidência, né, da Comissão dos Direitos Humanos na Câmara, tradicionalmente presidida pelo PT. Né? E este evento ali foi um marco na Câmara, tradicionalmente presidida, como eu disse anteriormente, pelo PT, né, e os setores evangélicos da política, né, que permaneceu junto ao governo. E com a crise em 2014, que gerou ali aquela eclosão da Lava Jato e a recessão econômica, os setores evangélicos da política começaram a se afastar do PT. Né? E o principal representante desse período é o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pertencente ao MDB, o ex-ministro, né, da pesca do governo Dilma, que obteve então um apoio informal do PT, né, em sua candidatura ao governo fluminense em 2014. Marcelo Crivella vai eleger-se prefeito no ano de 2016 em oposição à esquerda. Então você tem os setores políticos evangélicos apoiaram, né, o impeachment em 2018, vão aderir à candidatura de Bolsonaro pela afinidade de sua agenda com as pautas morais defendida pelas agremiações e igrejas evangélicas. E isso acabou se revelando no voto na eleição de 2018, quando 7 em cada 10 votos evangélicos votaram no Bolsonaro. E aí o resultado, você sabe no que deu. Então esse setor ele tem uma certa influência representada, sobretudo, agora com a ministra Damares Alves, né, que continua ali a ser um braço importante de apoio ao presidente da República, sobretudo nesse momento aí de perda de popularidade. Razão esta pela qual o governo, né, se empenha tanto pela reabertura das igrejas em plena pandemia. Veja só vocês. Então é esta relação, né, entre a igreja e os partidos existente no Brasil, né, seja de oposição ou não, seja da esquerda ou da direita. Então, se você gostou desse conteúdo, da relação entre evangélicos, como eles influenciam o bolsonarismo, qual é a participação deles na vida pública brasileira, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Beleza?